Olá, meu povo! Estou aqui para dizer que voltei. Aí você fala assim, Jussiara, tu sumiu 3 anos. Por onde é que tu andou, mulher? E é isso que eu vim falar para vocês. Por onde eu andei, o que é que eu fiz, por que que eu sumi, né? Aliás, eu deixei aqui um vídeo fixado no canal explicando por que que eu sumi. Mas vamos voltar de onde paramos, tá? Gente, há uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu fiz um vídeo, né? E eu tava, se vocês virem a minha cara nesse vídeo, vocês vão ver que eu estava extremamente exausta, cansada, né? Eu vinha de um processo, né, de trabalho muito forte. Vocês lembram que eu trabalhei durante toda a pandemia? Durante toda a pandemia, eu me dediquei a ajudar outras profissionais a sobreviverem nessa época. E não só sobreviverem, como viverem, como aumentarem os seus rendimentos. E é uma surpresa para mim, inclusive, saber que muita gente que eu ajudei naquela época hoje me manda mensagem e fala assim: professora, a senhora me ajudou tanto, né? Meu rendimento aumentou muito, gente que realmente estava ganhando bem. Mas o que é que aconteceu, gente? Isso foi feito a um custo muito alto, né? Que custou literalmente a minha saúde. Eu tive um adoecimento mental, né? Que impactou no físico, que é o burnout. Para quem não sabe o que é o burnout, ele é uma espécie de depressão associada ao trabalho, tá? E o que é que acontece, né? Eu, por exemplo, eu não conseguia mais fazer uma live sem ter um ataque de pânico, né? Toda vez que eu me sentava para gravar um vídeo, para fazer uma live, eu tinha ataques de pânico, eu tinha choros, tinha dia que eu simplesmente eu não conseguia entrar numa live. Eu chorava, chorava copiosamente e tinha uma crise de ansiedade por conta disso. E aí, gente, eu passei pelo médico e a recomendação médica foi de afastamento total. Então, para que eu ficasse boa, eu tinha que me afastar totalmente daquilo que me causou o adoecimento, né? E eram muitas noites sem dormir, virava a noite, meu organismo ficou completamente desregulado. Eu adquiri um problema na tireoide, eu tive insônia, eu tinha crises de ansiedades constantes, tristeza, era horrível, sabe? E eu sei que. Por que que eu tô falando sobre esse assunto aqui? Porque eu sei que muitos profissionais estão passando exatamente pelo que eu passei. E é uma realidade, né? Às vezes você trabalha em algo a vida toda que você ama, e eu amava o que eu fazia. E para mim isso foi muito difícil, porque eu amava o que eu fazia. Mas eu não entendia como, mesmo amando algo que eu fazia, eu podia estar me sentindo mal fazendo aquilo. E talvez você esteja passando, alguém que você conhece está passando por isso agora. E eu vou dizer, não é sua culpa, tá? O que acontece é que a sobrecarga de trabalho, você vai acumulando esse cortisol no corpo, esse estresse, e isso se reflete na saúde mental e, consequentemente, no corpo físico. Eu aumentei muito o meu peso, né? Eu ainda não estou de volta ao meu peso normal. Gente, eu cheguei a pesar 93 quilos nesse ínterim, tá? E eu estou aqui ainda, né? O processo não acabou, mas pelo menos eu consegui, durante esses 3 anos, ir trabalhando aos poucos e melhorando a minha saúde mental. E em abril, né? Foi durante a época justamente da Páscoa, ali por volta da Páscoa que eu voltei. Inclusive, tá tudo registrado no meu Instagram, tem muito detalhe sobre isso lá, tá? Tô postando, inclusive, meu dia a dia lá, sobre como eu tô voltando a ter saúde, meu emagrecimento. Então, quem quiser me acompanha lá, tá? Tem em algum lugar aqui do vídeo, embaixo, no comentário fixado, meu Instagram. Mas, enfim, eu comecei a cuidar da minha saúde nesses 3 anos. E, para vocês terem ideia, eu sempre fui apaixonada por argilas, óleos essenciais. Vocês sabem disso, por estética natural, enfim. E foi tão sério que eu não conseguia fazer uma máscara de argila em mim mesma durante esses 3 anos. Para vocês terem ideia de que ponto a coisa chegou, tá? E o que que aconteceu? Quando eu decidi, né, assim, de verdade, que eu ia emagrecer, que eu ia perder alguns quilos, etc., eu tive uma ideia, né? Eu falei, eu vou fazer assim, uma máscara corporal em mim para redução. E, gente, quando eu fiz a minha qual foi a minha surpresa, né?
é que eu não tive os sintomas do burnout. Eu não tive a ansiedade, o aceleramento no coração. Eu não me senti mal como eu me sentia antes. E para mim isso foi um start, entendeu? Tipo assim, você tem que voltar. Você tem que voltar. Você tem que voltar a fazer o que você ama. E aí eu decidi que eu ia voltar. Eu voltei, postei no Instagram minha volta, tenho postado as técnicas que eu tenho utilizado, né? E por incrível que pareça, durante esse meio tempo, apesar de eu ter, né? Como é que eu diria? De eu não estar na estética, eu fiz outras coisas, outros cursos, aprendi outras coisas no meio tempo, né? Como por exemplo a herbologia. E foi a herbologia, eu entendi que foi a herbologia que me fez reacender essa chama de buscar aquilo que eu já tinha, né? De voltar às minhas raízes. Então, na herbologia, eu aprendi a fazer elixires naturais, né, para a saúde. E eu comecei a fazer esses elixires para mim. E foi o que. E depois eu notei que foram os elixires que começaram a regular os meus hormônios, regularam o meu sono, inclusive estão apoiando o meu processo de emagrecimento e fazendo com que esse processo seja mais fácil, mais acelerado. Enfim, a herbologia, ela me trouxe de volta, né, para minha base e ela puxou outras coisas, né? A questão do envolvimento com as plantas, a questão também da medicina chinesa. Eu comecei a aplicar em mim coisas que eu aprendi quando eu tinha 16, dos meus 16 aos meus 18 anos, que foi quando eu fiz, né, o curso de medicina chinesa. E eu comecei a aplicar essas coisas em mim mesma. Falei assim, eu sei, eu tenho conhecimento, eu posso me cuidar. E eu tomava, pra vocês terem ideia, o médico tinha passado vários remédios, né, gente? E os remédios não faziam efeito, assim, significativo em mim. E a partir do momento que eu comecei a tomar os elixires que eu fazia, eu comecei a ver melhora. E a melhora foi muito grande e muito rápido, né? Então eu falei, olha, o jeito é eu voltar para aquilo que eu sei. E o que é que eu decidi a partir disso? É que eu ia mostrar para vocês como é que isso tudo aplicado à minha vida ia me levar a um determinado lugar que eu sei onde eu quero chegar, mas vocês vão saber em breve, tá? Vamos manter a surpresa. Mas eu queria, né, que vocês vissem isso. Eu queria que vocês acompanhassem o processo. E é por isso que eu estou voltando. Já voltei no Instagram desde abril, mas vou confessar a vocês, eu estava com uma resistência de voltar para o YouTube. Juro para vocês, de coração. E aí você fala, Luciana, então o que que te fez voltar para o YouTube? Um desafio, tá? Um desafio. Eu participo de um programa de desenvolvimento pessoal já há algum tempo, há alguns anos. E, gente, esse programa é responsável por boa parte do que eu sou. Vamos dizer assim, por 97% do que eu sou hoje. Se eu hoje eu me acho uma pessoa, né, que tem uma certa força interna, uma resiliência, eu acredito que eu devo a esse programa que se chama DUP, né, que é Desenvolvimento Humano em Plenitude. Foi esse programa que quem conduz é o Bispo Caldas, né, Fabiano Caldas. Ele, ele me fez querer ser uma pessoa melhor em todos os sentidos. E o que é melhor, é um programa que transformou a minha mentalidade. E até hoje eu estou nesse programa. E é por causa de um desafio lançado nesse programa que eu estou aqui hoje, né? Teve uma aula essa semana em que ele fez um desafio para nós, né? Ele falou assim: façam uma lista de pendências. O que é a lista de pendências, gente? Sabe aquela coisa que você fala assim, eu vou fazer, e aí você vai deixando. Não, eu quero fazer. Você sempre tem. Já percebeu que a gente sempre tem planos, né? A gente fala assim, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Mas a gente nunca coloca em prática. Eu estava assim. Eu tinha vários planos, eu tenho colocado muita coisa em prática. Voltar para o YouTube é uma coisa que eu queria já há uns 3 meses, mas eu sempre ficava botando desculpa. Ah, porque minha casa, o cenário não tá legal. Ah, porque isso. Ah, porque aquilo. Porque me falta uma luz. Porque me falta não sei o quê. Porque me falta um microfone. Então, eu estava dando muitas desculpas para estar aqui fazendo o que eu estou fazendo hoje. E com esse desafio,
eu ganhei um gás. Eu falei, quer saber de uma? Eu vou voltar pro YouTube. Eu vou fazer o que eu devia estar fazendo há tempos. Então eu decidi gravar esse vídeo aqui hoje para dizer para vocês que eu estou de volta. E principalmente, né, vencendo esse desafio e para dizer que vamos voltar aqui ao que era no início, tá? Vai continuar tendo aquela pegada meio empresarial, até vai, porque o meu objetivo também é ajudar que outras pessoas também cresçam, né? Eu acho que isso ajuda o ser humano a subir de nível. E eu digo não é subir de nível, não é financeiro, gente, é um nível existencial, tá? A gente ganha, vamos falar assim, um certo significado e dá uma significância à vida a partir do momento que a gente ajuda outras pessoas a subir também. Se você só sobe sozinho, né? Tem um certo egoísmo nisso? Até tem. Tá tudo bem se você quer subir sozinho. Mas acredite, se você subiu e você pode ajudar outras pessoas a subir também, principalmente você ensinando aquele caminho que você já percorreu, acredite, isso é muito, muito, muito recompensador. E quando eu voltei, inclusive, que eu fiquei 3 anos afastada, que eu vi tantas mensagens no meu Instagram, gente me dizendo que eu estava, como é que eu diria, que o que eu fiz, né, contribuiu para a vida dessa pessoa, isso foi fantástico, tá? Isso foi sensacional. E eu não tenho como descrever para vocês a emoção disso. Gente, inclusive, que nunca comprou um curso meu. Gente que me acompanhava aqui, de graça, né? Mas só de botar em prática as coisas que eu fazia, que eu ensinei, essas pessoas conseguiram crescer de nível, conseguiram alcançar outros níveis na carreira, ganhar dinheiro, sustentar suas famílias com dignidade. E eu vou dizer, isso para mim não teve preço, tá? E eu quero continuar estendendo esse trabalho. Vou voltar às minhas raízes. Então, vocês vão me ver falar muito aqui de ativo, principalmente ativos naturais, coisas naturais, porque é a minha pegada. E, claro, vocês também vão ouvir me falar como é que vocês podem vender isso, né? Porque não adianta nada eu dizer isso aqui e não dizer para você como é que você vai vender, como é que você vai é, mostrar para o mundo que isso é necessário, tá bom? Então, meu compromisso a partir da próxima semana é postar aqui pelo menos um a dois vídeos por semana para ajudar vocês nesse sentido, falar sobre ativos, falar sobre vendas, tudo unido e bem cadeado. Tudo bem? Então, eu espero que a gente possa se ver cada vez mais e que vocês, claro, estejam aqui. Deem um like nesse vídeo, compartilhe para aquela sua amiga que me seguia e não sabe que eu voltei, ou para aquela sua amiga que nem sabe que eu existo. Mas você confiando que o meu conteúdo é bom, você vai lá e manda para ela, tá? Ajude a prof aqui, porque este canal estava parado. Então, bora botar energia de movimento aqui, tá bom, meu povo? Um beijo para todas e eu aguardo vocês.